Podebug, debugando o mundo da programação com inteligência e bom humor. Bem-vindo ao Podebug, eu sou o Marcelo LV Cabral. Eu sou o Luiz Borba. E eu sou o Vladimir César. E a gente está aqui hoje, nesse primeiro episódio, para falar sobre programação. Uma arte, uma ciência, um esporte ou tudo junto e misturado? A gente, para começar essa conversa, eu separei alguns dados históricos para a gente rapidamente contextualizar a programação, né, de onde nasceu isso, né? O Borba mesmo, já em algumas palestras dele, fala sobre esse início da programação. Ele pode me ajudar nessa histórica aqui. Então, a gente sabe que desde as primeiras máquinas que a humanidade criou para resolver problemas, sempre existiu algum tipo rudimentar de programação, de serializar atividades, e isso, assim, alguns historiadores consideram o início da programação. Mas a gente quer falar mais sobre a programação como a gente conhece, né, de linguagens, né, em cima de computadores. Então, na verdade, só nos anos 40 é que os primeiros computadores realmente eletrônicos são considerados assim, realmente linguagens de programação. Uma linguagem a partir do assembly, que é uma linguagem de máquina, né, que depende diretamente do hardware. E aí depois começaram a aparecer as linguagens na década de 40, final da década de 40, início da década de 50, as linguagens, algumas que até hoje estão por aí, Lisp, COBOL, né? A primeira linguagem considerada é o Fortran, assim, que foi popular, né? A primeira linguagem que foi popular de alto nível, mas tiveram algumas iniciativas anteriores ao Fortran. Na década de 60 e 70, a coisa evoluiu para não só diferentes linguagens, mas começou a aparecer também novos paradigmas, novos conceitos, né? Aí nasceu conceitos como a programação estruturada, a programação orientada a objetos, linguagens como Pascal, C, Smalltalk, nasceram nessa época. E depois, na década de 80, começou o foco mais dessas linguagens evoluírem para ficar em cima das novas plataformas que começaram a ser criadas, né? Então, plataformas RISC, computação distribuída, começou a exigir que cada vez mais essas linguagens evoluíssem e, inclusive, tentando não necessitar do assembly tanto para performance, né? Então, tentando cada vez mais a gente não ter que depender da máquina especificamente para programar. E aí, Borba, tu tem mais alguma coisa aí da história que tu gostaria de pontuar? Bom, você estava falando, eu estava lembrando assim, que o pessoal, quando surgem os primeiros computadores, eles vão programar em linguagem de máquina, né? E aí começa a surgir Fortran. E aí o que eu acho interessante é que há uma resistência, né? Fortran, que conversa é essa? Isso é coisa para os fracos, que um programador de verdade programa em linguagem de máquina, né? E aí Fortran se populariza. Aí depois surge o COBOL. Aí o COBOL, os programadores de Fortran jamais vão programar em COBOL. COBOL é para os fracos. Acaba que quer programar mesmo, programa em Fortran, né? Bom, o que eu quero dizer é que não importa o quanto evolui, essa coisa até hoje não mudou, né? Sempre a gente acha que a nossa é a programação certa e a novidade surge e a gente acha que isso aí assim é muito fácil, programar em Swift é muito fácil, eu quero ver aqui em Objective-C, né? A coisa não muda. A ideia é a gente entender que programação, dependente do paradigma aí, se é estruturada, se é funcional, se é orientada a objeto, é a gente tentando automatizar coisas, né, usando um computador. Software faz parte da vida das pessoas, mas hoje em dia ela está na cara de todo mundo, então se fala muito em programação. E com isso, né, o mercado que a gente trabalha cresceu muito em termos de possibilidades, de oportunidades, e essa demanda faz com que muita gente se interesse em ser programador. E aí vem a nossa pergunta de hoje, assim, a programação é uma arte? No contexto de arte que eu falo aquela coisa do talento, da criatividade. Muitas vezes as pessoas dizem, mas fulano é um programador nato. Então o que é que vocês, assim, como vocês veem isso, assim? Olha, assim, eu tento comparar isso com um artista que é muito conhecido, muito famoso, Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci tinha um talento nato. Ninguém vai dizer que ele era um sujeito que não era talentoso.
No entanto, ele estudava as técnicas dele, né? Ele estudava as técnicas de pintura, as técnicas que assim, ele foi para o estúdio em Florença para estudar. Ele não chegou no mundo e eu já sei tudo, me dá aqui um pincel, me dá aqui uma régua e compasso que eu posso fazer tudo. Não, existiam umas técnicas que ele ia aprender. Eu acho que computação, ou programação, melhor dizendo, tem muito disso também. Existe, eu acho que requer uma certa habilidade, mas você precisa conhecer da técnica. Sem conhecer a técnica, é impossível, claro. Agora, o inverso, será que é verdade? Será que só conhecendo a técnica e sem esse talento inato, que é totalmente subjetivo, se vai muito longe nessa carreira? Tem um livro muito famoso, assim, mais ou menos famoso, mas interessante. Eu comecei a ler, ainda não acabei, que é chamado Talent is Overrated. O talento, como é que se traduz overrated? Superestimado. Exato, talento é superestimado, de um cara chamado Geoff Colvin. A gente vai colocar no show notes, que ele fala exatamente sobre isso. Olha, é muito bom ter talento, agora é muito bom ter habilidade, agora sem trabalho, sem você trabalhar em cima daquele talento, em cima daquela habilidade, ninguém vai muito longe. Então, esportistas, matemáticos, cientistas, existe o talento. E esse talento é trabalhado. Ninguém chega a ser Da Vinci ou Einstein sem trabalhar muito. Né? Assim, eu não vou estudar, não vou fazer nada, e da minha boca só vai sair maravilhas. Impossível. Na verdade, quando eu estava estudando sobre esse assunto, eu vi muita referência antiga, né, que se discutia antigamente, antes da computação, de programação, a questão da matemática mesmo. Será que a pessoa, para ser um grande matemático, ela tem que nascer um grande matemático? Então essas discussões elas estão em todos os lugares. Mas na área da gente, a minha visão é... Claro, vai sempre existir, em qualquer atividade humana, vai sempre existir pessoas que vão ter aquela facilidade em aprender, né? Então ela vai ter menos dificuldade em dar os passos. E isso faz com que ela, vamos dizer, avance mais rápido do que outros nesse processo. Mas não significa que uma pessoa que não sabe não consiga atingir um nível importante naquela área. Então desenho, uma pessoa que não desenha nada e uma pessoa que desde criança apresenta facilidade de representar, né, o mundo 3D num ambiente 2D lá. Cara, tem técnicas, tem cursos e muita gente se torna um grande desenhista quando era criança só fazia rabisco. Então realmente, como você falou, o estudo e a perseverança, o trabalho, o esforço não substitui e não é 100% necessário, porque quantas pessoas a gente conhece na nossa área que assim, não são grandes programadores, mas fizeram coisas que fizeram diferença na empresa ou até no mercado. Então, você não vai precisar ser um cara que vai fazer a próxima linguagem de programação, né? Você pode simplesmente ser o cara que fez um aplicativo como o Twitter, que é absolutamente simples em conceito e implementação. Claro, hoje em dia não, mas em termos de conceito. E qualquer programador web consegue fazer algo rudimentar que reproduz a funcionalidade do Twitter. Claro, a escalabilidade é outro problema, mas para começar era um projeto simples, né? Eu acho que talento é eu acho que é uma palavra muito forte, assim, o cara nascer com aquele talento, com aquele dom. Eu diria o seguinte, que existe talvez uma vantagem nas pessoas que possuem uma afinidade ou uma facilidade para entender melhor certas coisas. Por exemplo, para entender abstrações, né? Para conseguir pegar um problema real e conseguir encontrar dele um conjunto de abstrações onde você possa manipular e trabalhar buscando a solução desse problema. Pessoas que têm mais afinidade ou facilidade para lidar com esse tipo de fator e com esse aspecto, ele consegue, sim, com estudo, com perseverança naquele ali, ele consegue, talvez, com mais facilidade e mais longe do que outros. E pessoas que talvez tenham dificuldade, não tenham essa afinidade com esse tipo de coisa, se tem abstração, mas pode ser lógica e uma série de outras coisas também, eles, por ter menos afinidade, ele pode estudar, mas aí vai ser talvez mais difícil, mais frustrante, e talvez algumas pessoas no meio do caminho até desistem desse caminho, encontre outros. Não é que ele não teria a capacidade de chegar naquele ponto, mas ele vai ter que lutar mais, ou vai ter que trabalhar melhor a natureza dele para
poder chegar lá, né? Inclusive foram feitos estudos já em escolas aqui nos Estados Unidos, se tinha alguma influência, por exemplo, o pessoal falava da matemática, as pessoas que têm mais facilidade em matemática, eles seriam melhores programadores. Então eles pegaram o histórico de matemática daqueles alunos e botaram a turma para fazer aulas de programação, e isso depois se verificou que era mito, assim, não tem relação, assim, é muito mais do interesse e do esforço do cara buscar, né, do quanto ele achou desafiador aquela nova coisa que ele estava aprendendo e se esforçou e aprendeu, né? Então, claro, vai ter sempre que gente vai gostar mais ou gostar menos, vai, como você falou, vai ter facilidade em relação à lógica, à abstração, que são algumas características, né, que o programador tem que desenvolver, né, tem que buscar desenvolver para ser um bom profissional. Na verdade, eu até achei um gráfico, eu posso também colocar lá no show notes depois, que é bem interessante, que demonstra um pouco isso. Assim, são 4 aspectos importantes para um bom programador. Então é o conhecimento técnico do cara, a experiência que ele tem, a criatividade que ele tem e a curiosidade que ele tem. Então, o cara, se tiver esses 4 aspectos sempre sendo trabalhados, vai ser um bom programador. Eu acho que isso aí vale para qualquer coisa que se queira fazer, né? Tipo, eu me lembro quando meu irmão pediu um baixo, né? Um baixo elétrico para o meu pai. Assim, meu pai, não vou lhe dar um baixo elétrico. Você não sabe tocar nada, me deu baixo que eu vou aprender a trocar, que eu aprendo a tocá-lo. Aí o pai pensou na história, o pai decidiu não dar o baixo. Depois do baixo foi o quê? Foi a bola de basquete. Decidiu não dar a bola de basquete. Mas quando eu quis o meu primeiro computador, ele me deu. Mas por quê? Porque antes de eu pedir o computador, eu devorei todas aquelas... Não sei se lembra aquela coisa. A gente vai começar a revelar a idade, que aquela coleção Input saía em fascículos, né? Sei. Meu tio comprou todos aqueles fascículos. Ele também não tinha computador. Eu não era nascido na época. Tá, verdade. Verdade. Provavelmente tu escreveu o negócio. E aí eu lia aquele negócio, né? E ficava em casa discutindo com ele como era legal. Né? Então, quando foi na hora de comprar um computador, assim, há um interesse, há uma curiosidade, né? O que não há é a experiência e o conhecimento técnico. Mas, assim, a curiosidade... Você está querendo... mas você está querendo justificar que seu pai prefere você a seu irmão, né? Mas tudo bem. Mas... o que também não é verdade. Ele prefere a nossa irmã, mas bom, isso é outra história. Mas assim, o que eu tô querendo dizer é o seguinte: quando você tem interesse pelo tema, você acaba aprendendo sobre ele e se esse interesse continua, né? Se essa curiosidade sobre aquele assunto, você acaba aprendendo, você acaba, né, avançando naquele negócio ali. Por que eu nunca avancei em química? Porque não me interessa pelo negócio. Nunca me interessei. Por programação é outra história, né? Eu, agora que já há algum tempo eu tenho um cargo mais de supervisão, né? Sempre que eu vou fazer recrutamento, eu faço uma pergunta: se a pessoa tem colabora com algum projeto open source ou tem algum projeto paralelo de programação. Não que eu espere que o cara seja um workaholic, mas mais pelo sentido de ele é um cara que tem curiosidade e tem interesse, mesmo fora do trabalho, em conhecer novas coisas nessa área. Então, assim, é um bom indicativo. Uhum. Essa questão da curiosidade, para mim, é importantíssimo. Por isso que a certificação nunca teve um valor muito especial para mim na área de programação. Assim, eu acredito que em outras áreas de informática, pessoal de infraestrutura, por exemplo, eu acho que tem um valor muito grande, né, para eles. Porque é difícil você mostrar o seu conhecimento nessa área se você não tem a certificação. Né? Eu não entendo muito como é que funcionaria. Mas na área de programação, mostra o código, né? A sua certificação é o código, enfim. Eu me lembrei agora de Paul Graham, que ele é um cara que fez uma startup em 96, que era Via Web. É considerado o primeiro software web as a service da história, né? E era um serviço onde as pessoas podiam ir lá montar suas lojas, seus comércio eletrônico, usando o sistema dele lá. E aí pagava. E ele ficou famoso, porque era um pioneiro na época, teve um certo sucesso, acabou sendo comprado pelo Yahoo. E ele, numa palestra, ele estava falando porque depois ele virou investidor, ele fundou o Y Combinator, né? Então hoje ele é um investidor de várias startups e tal.
E ele falou numa palestra que pessoas que sabiam Python eram melhores programadores do que quem sabia Java. Isso eu nem me lembro quando, mas em meados do ano de 2000 ele falou isso, 2005, por aí. E aí ele estava explicando o seguinte, que naquela época Python não era tão popular, hoje até ficou mais popular, mas naquela época não era tanto. E todo mundo fazia todas as coisas em Java. Menos eu, que trabalhava com Visual Basic. Aí, o raciocínio dele é, se o cara se dispôs a usar o tempo dele para aprender uma linguagem, na época, hoje mais popular, mas na época era menos, né? Então, uma linguagem esquisitinha como Python, uma linguagem nova, tal, mas meio esquisita assim, que não tinha campo de trabalho, assim, você não estudava Python para arrumar um emprego, porque ninguém estava contratando pessoas que sabiam Python, estava contratando programadores Java, pelo menos na sua maioria. Então, ele achava que aquele cara era o melhor programador, porque ele era mais curioso, porque ele estudou uma coisa que era mais interessante, assim, mais novidade. Então, o paradoxo vem daí. Se uma empresa escolhe escrever o seu software numa linguagem mais esquisita, por exemplo, hoje eu podia lançar ali um anúncio de emprego que eu vou fazer minha startup para programar em Rust, uma linguagem nova. Então, eu quase tenho certeza que eu vou conseguir atrair os melhores caras, pelo menos os caras que estão mais à frente, mais interessados em aprender coisas novas e coisas diferentes. Entendi. Você vai ter uma diferenciação só pelo fato do cara estar interessado. Isso pelo lado da empresa. E pelo lado do programador, no dia que as empresas perceberem isso, porque hoje as empresas não percebem, ele vai lá e vai contratar programadores daquelas linguagens mais comuns, e reclamam porque recebem programadores medianos, talvez, entendeu? Então, se você quer ter um melhor emprego, e ao mesmo tempo você quer ser um melhor programador e quer ter um melhor emprego, então estude uma linguagem no qual ninguém está contratando para você usar. O Vladimir estava falando que começou a entrar nessa área porque ele tinha alguma curiosidade e leu umas inputs lá, comprou um computador e seguiu. E Marcelo, por que foi que você começou isso? Você se lembra? Cara, lembro como se fosse hoje. Mas já faz aí 30 anos. Não, foi ontem, rapaz, foi ontem. É como se fosse hoje, mas foi ontem, entendeu? A primeira vez que eu vi um micro... Obviamente eu sabia o que era computador, porque meu pai trabalhava na IBM, mas eu sabia, assim... É modo de dizer, né? Eu ia visitar a IBM com ele, via aquelas luzinhas piscando do mainframe, achava lindo, e aquele terminal na mesa dele lá no trabalho. Mas um amigo nosso do prédio, o pai dele ganhou uma rifa de um TK-80, que era um computador Z80, né? Daquele padrão Z80, que era com aquele teclado de membrana, né? Chiclete, E não tinha, ele só tinha o computador, então não tinha nem comprado ainda o tape deck para gravar os programas, né? Então, no aniversário desse amigo, a gente tava todo mundo lá na casa dele e a gente pegou uma revista que o pai dele tinha comprado, não me lembro qual era, se era Byte, uma revista americana, que tinha um programa, que era um programa besta de fazer, sei lá, uma linha na tela, alguma coisa assim, em Basic, e a gente ficou brigando, eu tinha... sei lá, 11, 12 anos, a gente brigando, fazendo rodízio para ver quem ia digitar, né? Então, os comandos de Basic lá, e a gente digitava, e aí a gente terminou o programa, rodou, deu erro, obviamente, a gente foi olhar para ver onde é que tinha errado, debugou ali rapidamente e rodou, e a linha desenhou na tela. Aí, massa. Aí, quando desliga o computador, pronto, perdeu tudo que a gente tinha. 2 horas... Vou só te interromper aqui um monte. Eu sou colecionador de computador, né? Coleciono máquina antiga, então só pra fazer a correção. Ou era o TK-90X ou era o 85. O 80 não tem. Tem. O TK-80 era um que veio como kit. Ele veio como kit numa revista no Brasil e ele era montado. Não era os da Microdigital, não? Não. Ele veio como um kit. Que eu talvez a Microdigital tivesse envolvida porque usou o mesmo nome, eu não sei. Mas assim, esse daí, ele era uma revista que tinha de eletrônica e ele veio como um kit. Só que era caro, assim. Aí o pessoal da Chesf, o pai desse colega meu trabalhava na Chesf, e ele comprou, ele ganhou essa rifa, o sorteio, não sei como foi, e aí pronto, aí montou esse bicho e aí ficou lá, assim, ligado na televisão e a gente fazendo aquilo ali. Tem uma coisa curiosa na página do Wikipedia, que é o preço do computador, que era 68.850
cruzeiros o computador de 1K, né? Pô, velho, você paga 68.850. Porque eu sempre fiquei me questionando nessa história, porque tem essa história da rifa. Eu disse, pô, será que esse negócio era tão caro? Porque era um kit pra montar e tal. Mas eu comparar até aqui, na época eu comparava o de um televisor colorido. Não, calma, ou seja, melhor, realmente faz sentido, né? Mas o mais divertido da coisa toda, você sabe por que o TK se chamava TK? Ah, agora você vai me revelar, tá aí, eu não sei não. Eu aprendi há alguns minutos atrás nessa página, porque o engenheiro eletrônico projetista da Microdigital se chamava Thomas Roberto Covari, é a inicial dele, TK. Aí, cara. Mas aí aquele ali ficou, por tal. E meu pai, como ele era da IBM, e a IBM nessa época já estava com o IBM PC e tal, mas tinha reserva de mercado, no Brasil não tinha PC, então ele conseguiu que um amigo trouxesse da Europa um VIC-20, que era da Commodore, né? Uhum. Que na época era o lançamento da Commodore, era o VIC-20. Ele parece um Commodore 64, que é o próximo. O Commodore 64 foi um modelo famoso da Commodore. Que foi o mais vendido do mundo, né? O computador mais vendido do mundo, 64. O VIC-20 era colorido. E quem fazia a propaganda dele era o Capitão Kirk. Esse VIC-20, ligado na televisão, as letras ficavam coloridas, né? Então o TK-80 era só aquele preto e branco. Eu já tinha um computador colorido. Eu aprendi, respondendo finalmente a pergunta de Borba, eu aprendi a programar no manual de Basic e paralelamente comecei a aprender inglês também nesse processo, né? Do manual de Basic do VIC-20. Então, graças a Deus o VIC-20 vinha com um tape deck nativo, né? Não tinha aqueles problemas da fita não funcionar mais, porque ele funcionava bem. E aí eu comecei a fazer meus programas aí com o VIC-20. Eu comecei de forma um pouco diferente. Eu conto essa história, eu me lembro exatamente. Agora eu vou entregar todo mundo aqui. No dia 31 de dezembro de 1982, meu pai chegou em casa com um equipamento que eu não sabia direito o que era. Era um videocassete. Era aquele primeiro videocassete que foi lançado no Brasil, um Sharp, né? E aí, quando eu vi aquilo, eu não sabia o que era aquilo. Eu achava que eu botava a mão ali, ele ia me morder. E eu tinha ouvido falar que tem um negócio de joguinho. Aí, pô, será que é aquele negócio de joguinho eletrônico? Eu já tinha conhecido aqueles telejogo, né? Mas aí depois eu vi que era pra ver filme, passar o vídeo e tal, aquela coisa toda. Eu fiquei fascinado com aquele negócio. Meu Deus, é possível fazer isso? Então o que eu me interessei realmente não foi pela programação nem nada. O meu primeiro interesse foi com eletrônica. Então eu comecei a comprar aqueles kits para fazer um rádio, para fazer não sei o que e tal. E aí eu me deparei, talvez linkando com o assunto que a gente estava fazendo, com a minha absolutamente falta de talento em mexer com aqueles circuitos, com aquelas coisinhas, com aquela besteirinha lá. Eu pegava um ferro de sol, queimava meus dedos todos e nada funcionava, eu não conseguia fazer 2 fios, um falar com o outro. Eu também, a mesma coisa. Meu pai era técnico em eletrônica, eu nunca consegui soldar nada que ele dissesse assim, ficou boa a solda. Sempre ele criticava. Mas aí, de qualquer forma, eu depois de mexer com isso e ver que eu não conseguia eu nunca consegui fazer porra nenhuma nesse negócio. Tudo dava errado. Aí eu descobri esse negócio de computador, programar, e já foi vamos dizer, sair para uma coisa que era parecida ali e que me motivou e me interessou e que eu tive, vamos dizer, um certo talento, eu tive uma certa afinidade, porque no computador eu conseguia fazer as coisas funcionar. Pô, Bobo, você estragou a piada, né? Porque a piada que eu conheço é o seguinte: pô, o cara não consegue nem programar um videocassete, vai querer programar um computador. Né? Eu fiquei esperando essa também. Ele dizer que pegou o manual do videocassete e gravava todas as novelas pra mãe dele, que ele programou o videocassete lá. Pô, velho, é infernal. Meu pai me liga hoje quando a televisão aqui não tá funcionando, o mundo do canal não chega, eu tenho que ficar dando consultoria por telefone. Não, o videocassete eu soube programar bem, eu não conseguia fazer as coisas eletrônicas, né? E no teu caso, Vladimir, como foi que tu chegou nisso? Então, nessa história de programar? Então, foi com esse computador, né, que eu pedi ao meu pai. Era um TK-90X, né? Era um computador da Microdigital, lançado no Brasil, que era cópia de um Sinclair Spectrum, né? Que era um computador inglês. Eu tenho até hoje, agora tem todas as versões dele, né? Tem a versão brasileira, tenho as versões que eram, né, da Grã-Bretanha, todos eles funcionam. Foi aí que eu comecei, lendo as inputs. Tu tem um VIC-20? Não, assim, eu coleciono computador antigo, mas sou muito específico nas linhas, né? Eu tenho um Amiga, tenho um Sinclair,
e tenho Apple. E não tenho nada mais. Cara, mas Commodore é da mesma família lá, dos ingleses, cara. Mas assim, eu só coleciono o computador que eu tive. Entendi. Eu vou ganhar pela minha vida. Todos nós, então, os três aqui fomos um pouco autodidatas, né? Eu sei que depois a gente acabou fazendo curso, né? Mas a minha pergunta para vocês agora existe uma tendência, na Inglaterra isso já virou lei, aqui nos Estados Unidos alguns estados já têm legislação em relação a isso. Vocês acham que vale a pena colocar no currículo escolar codificação, programação como uma matéria curricular? O que é que vocês acham dessa iniciativa que está se tornando uma certa tendência pelo que a gente vê? Eu acho legal. Eu não sei se deveria ser alguma coisa obrigatória, mas como opção, né, para quem, como a gente está falando, quem tem interesse, afinidade e tudo, eu acho bacana, porque essa coisa, veja só, software está engolindo o mundo, né? Tudo é controlado por software, mediado por software. A gente está vendo isso toda hora, em todo momento. Então, primeiro, por um lado, a importância desse negócio, desse tema, a gente tem que fazer um esforço para despertar o interesse em mais pessoas, que a gente vai precisar no futuro cada vez mais em engenheiros de software. Mas eu não sei se isso substitui, quer dizer, hoje como eu era criança, numa época que computador não era algo tão acessível, né? Me interessei e me aprofundei. Hoje, toda criança já nasce com um computador no colo, com um telefone, com um iPad. Eu acho importante, assim, eu tenho uma opinião, eu não sei se a minha opinião é certa, porque eu nunca fiz nenhum estudo, mas assim, a minha opinião eu acho que vale muito a pena e é importante porque é uma ferramenta que tem valor, mesmo que ele não vá ser um programador depois. Explicando melhor, assim, esses conceitos que você falou de abstração, de lógica, né, até de resolução de problemas, ficam muito mais fáceis, eu acho. Se eu tivesse aprendido algoritmos na escola, até aquela história que eu falei da matemática ajudar a informática, eu acho que é o contrário, assim, né? Eu ter começado a programar cedo me ajudou muito em usar lógica para resolver problemas matemáticos. Mas é importante, eu vejo nesse sentido é uma ferramenta a mais para as crianças construírem esse pensamento lógico e resolução de problemas e abstração e pensamento analítico em geral, né? Então eu acho que é muito bom nesse sentido. Enquanto você estava falando aqui, eu estava pensando também na época que a gente começou a mexer, a gente teve acesso a computadores, não era tão pervasivo quanto é hoje, mas a gente teve acesso a computadores, mas os computadores, eles eram tão rudimentares, né, que não tinha muita coisa divertida para fazer, a não ser programar, né? Programar fazia parte da diversão. Hoje os computadores já são tão mais sofisticados, você tem a internet, uma quantidade tão grande de coisas diferentes que você pode fazer com aquilo, né? E aí talvez não seja tão... Mesmo as pessoas que usam computadores diariamente, muita gente usa, mas nem por isso eles vão se interessar por programar, né? Mas na verdade, assim... Entra até um outro tema que eu queria conversar, essa questão da programação sem codificação. Assim, programar é você automatizar, não é? Usando lá um computador, uma linguagem que pode ser uma coisa bem de alto nível. Então a gente tem sites como o IFTTT, onde você pode, qualquer pessoa, não precisa ser um programador, pode dizer, se eu der um like, né, ou fizer um post no meu blog, ele automaticamente posta no Facebook. Se eu salvar se eu der um like numa foto no Instagram, salve no meu Dropbox. Então, esse tipo de automação, essa aí é a mais simples que pode existir, que é um se e um então, né? Você colocar, se acontecer tal coisa, faça aquela outra coisa. Mas assim, a gente vai ver que com essa questão da Internet of Things, as coisas em casa, a automação, finalmente eu acredito que a partir de agora, com essas tecnologias mais modernas, isso se fala desde a década de 80, mas até antes, essa questão de automação dentro de casa, de você automatizar as atividades das coisas eletrônicas da sua casa, hoje em dia já é possível, por exemplo, a lâmpada da Philips que muda de cor, tem mini programas assim, não codificados como esse, usando esse tipo de site, e que o cara pode dizer assim, como toda vez que o meu time fizer um gol, mude a cor da lâmpada do meu quarto, porque eu quero saber, né? Quer dizer, existe esse tipo de automação que é uma coisa
que, assim, qualquer pessoa pode estar interessada e ela não precisa querer fazer um app para ganhar dinheiro ou querer trabalhar na área. Então, será que essa questão da programação sem codificação também não vai crescer e aí traz mais uma importância para a questão da programação em si? Assim, essa seria uma porta de entrada para pessoas se interessarem por ir atrás da codificação em si. Sim, eu acho que mais pessoas, assim, mais novas, as crianças, elas se interessam muito por programação quando elas veem o resultado físico delas, né? Que é uma tendência chamada, né, Physical Computing, né, computação física, onde você controla luz, robô, os sensores são muito baratos hoje, então você facilmente cria um circuito para determinar se a temperatura sobe para certo valor ou desce abaixo de determinado valor, faça isso, né? E aí esses sites, né, já se somam a esse tipo de tendência. Então tem esse IFT, que você pode programar se a temperatura chega a certo valor, me mande um e-mail, né? E crianças se interessam muito por isso, né? Porque vê o resultado imediato, né? Tá ali na frente dela, né? Em vez de você fazer um programa que nessa roda aqui no monitor, né? Assim, você tem que estar muito interessado para isso aí ser legal. A não ser, claro, que, né, você tem gente fazendo jogos, né? Recentemente eu vi eu tive um convite de um cara que eu conheci aqui para ir numa escola pública, né? E aí ele queria me mostrar a aula de programação. E eu fui lá ver o que ele fazia e tal. E era uma turma, mais ou menos assim, uns 20 alunos, né? Ficava no laboratório. E ele ensinava tudo para essa garotada, né? Fabricação de peça em 3D, então os caras tinham que fazer todo o design das peças que ele ia usar para montar um robô com programação numa linguagem chamada Scratch, que não usa... É uma linguagem gráfica para fazer programa, usando um Raspberry Pi, e com tudo isso aí, com todo esse conhecimento, o projeto final era o robô. E tinha lá os robôzinhos que eles tinham feito no semestre passado. Pô, muito legal isso aqui. Criançada de 12 até 15 anos, fazendo programinha do zero lá, usando essa linguagem Scratch. Achei muito legal a iniciativa. E aí eu achava que era só nessa escola. Ele disse, não, toda a comunidade da cidade já está fazendo isso aqui, né? A gente está levando esse conhecimento que a gente começou aqui, mas esse conhecimento que a gente teve, essa experiência, a gente está levando para as outras escolas. Então, assim, só voltando à pergunta que você tinha feito antes, Marcelo, que se é válido, né, ter como currículo obrigatório, eu acho o seguinte, o mundo, se o ISIS não devolver a gente para a pré-história, né, o mundo segue uma certa tendência, né? A gente vai ter cada vez mais tecnologia em todo canto, né, nas nossas casas. Fatalmente a gente vai começar a vestir tecnologia, né, usar no nosso corpo e tudo. E é bom você entender como é que essas coisas funcionam, né? Porque mais e mais a gente vai ter delas. Hoje a gente vê um problema seríssimo com ciência. As pessoas não entendem ciência, ou pelo menos uma grande parte das pessoas não entende ciência, e a gente vê o problema que isso causa, né, na vida das pessoas, né, de opiniões equivocadas sobre como as coisas devem funcionar. Então, a mesma coisa com programação. É bom entender, porque vai fazer com cada vez mais parte da sua vida. Ou então você vai depender dos outros. Programe ou seja programado. Exato. Exatamente. E sobre essa programação sem codificação, então, para a gente fechar aqui, já que a gente é velho... velho não. A gente é experiente. Já que a gente está falando de programação sem codificação, durante toda a minha carreira, desde que eu comecei profissionalmente como programador, eu ouço promessas de visionários, entre aspas, falando sobre ferramentas de desenvolvimento de sistemas que não vão precisar de programação, quer dizer, onde que você graficamente vai poder definir um sistema e ele magicamente, essa ferramenta vai transformar aqueles diagramas que você desenhou, aquelas regras de negócio que você escreveu em um sistema funcional e realmente útil, né? Já se chamou isso de ferramenta case numa certa época da ciência da computação, eram as famosas ferramentas case. Muitas empresas ganharam muito dinheiro, né, vendendo essas ferramentas, mas eu nunca pessoalmente vi nada assim efetivamente. É o seguinte, que muitas pessoas perderam muito dinheiro com essas ferramentas.
Obviamente, né? Porque quando tem gente ganhando, tem alguém pagando para isso. E como não saiu nada que eu conheço, eu não conheço nada que saiu desse tipo de ferramenta que seja realmente usável numa ferramenta de vida real. Vocês têm uma opinião diferente? O que vocês acham disso? Pela sua pergunta, tipo, se isso vai virar realidade, né? A resposta rápida é não. Ponto final, né? Agora, evidentemente que existe uma categoria de aplicações, de coisas mais simples, ou que seguem um caminho mais padronizado, uma coisinha assim, que evidentemente que dá para você gerar através de uma configuração, ou de juntar umas pecinhas ali e montar uma coisa. Mas isso é muito simples, muito pouco flexível, muito limitado. É tipo, você consegue tirar sei lá, botar um robô numa linha de produção, desde que aquela operação possa ser feita por um robô, tem uma certa padronização. O robô não vai ter a criatividade para resolver um problema que ele não sabe exatamente qual é, né? E o que a gente se depara no dia a dia são mais problemas desse tipo. O problema não é implementar a solução, mas é conceber uma solução a partir daquele negócio, né? Pois é, aí entra a parte do artista, né? que não é simplesmente uma coisa matematicamente, não é uma ciência exata, não é? Chama-se ciência da computação, mas na prática, assim, as soluções, não existe uma solução única para um problema. Geralmente você vai ter que ser criativo. Mas por outro lado, deixa eu dar uma de advogado do diabo aqui e perguntar, mas será que, por exemplo, esses frameworks de persistência, né, como Hibernate, tem outras novidades aí, será que eles não são já, assim, aplicando na prática esse tipo de conceito, quer dizer, em locais onde realmente a automação faz sentido, né, eu não preciso ficar escrevendo camada de dados manualmente e fazendo código SQL, quando realmente a minha aplicação não tem nada que justifique. Será que isso não é um tipo de programação, né, assim, você está eliminando o trabalho do programador, abstraindo para níveis mais altos, isso talvez acabe gerando ferramentas cada vez mais simples, linguagens mais simples para fazer coisas mais complexas? Sem dúvida nenhuma, você vai subindo a abstração, né? Você vai criando a história que você citou mesmo de Hibernate, coisa desse tipo, é simplesmente uma camada de abstração a mais, diferente, certamente não é bem a palavra, mas até certo ponto mais simples do que o que você fazia antes. Mas da mesma forma que as linguagens evoluem, e a gente hoje tem linguagens melhores, mais expressivas, que faz mais coisa do que fazia antigamente, com mais funcionalidades e mais facilidades. Mas achar que isso vai evoluir até o ponto de que a gente não precisa de um programador, de um profissional que entenda, saiba lidar com isso, e simplesmente qualquer pessoa vai lá e resolve, aí fica difícil, né? Mas deixa eu jogar aqui uma ideia para ti. Do mesmo jeito que você começou a nossa conversa dizendo, olha, em 1970 e tantos, o programador era o assembler, né? Esse cara que, né, escovava os bits lá. Assim, eu não conheço nenhum programador assembler hoje em dia. Nenhum. Todo mundo programa em linguagem de alto nível. Será que as linguagens não vão subir cada vez mais de nível, que a gente precisa de gente que conheça cada vez menos de como é que essas coisas funcionam camada a camada? Então, assim, no futuro a gente pode ter uma maneira de programar o computador que requer menos o conhecimento técnico da máquina, de software, porque você tem uma linguagem, sei lá qual vai ser essa linguagem, muito mais expressiva do que as coisas que a gente tem hoje. Ou seja, será que você não é aquele velho que reclamava do programador que não é assembly? Olha, é porque o trabalho, na linha que eu estou pensando, o trabalho, olhando o desenvolvimento do software como todo, não é um trabalho de codificação só. Codificação é parte do trabalho. E, evidentemente, como eu também já estou nesse negócio há algum tempo, as ferramentas hoje, as ferramentas que eu digo, as linguagens, os frameworks e tudo que envolve isso, são mais expressivas, são mais completos, são melhores. Hoje eu consigo codificar ou resolver o meu problema com menos
linhas de código com menos esforço. Mas o que não muda é o seguinte: tanto os problemas ao mesmo tempo vão ficando mais complexos, né? Para citar um exemplo hoje, se você vai fazer uma programação web, aí você tem que se preocupar agora, não, seu sistema vai ser visto num celular, que é um dispositivo menor, vai ser visto numa tela grande, num telão, num monitor de computador, num notebook e tal. Então aí, antigamente, o cara tinha um terminal VT100 que só aparecia letrinhas. E você sabia o número de colunas exatamente, né? Você sempre tinha o mesmo. Então, assim, se por um lado, e hoje você tem relógios, né? Você tem um celular, e-readers, você tem uma imensidão de coisas. Então, ao mesmo tempo que, se por um lado nossas ferramentas estão evoluindo, por outro lado também a complexidade dos dispositivos e a diversidade e dos problemas, Quer dizer, hoje eu vou fazer um negócio, eu tenho que me preocupar, porque 1 milhão de pessoas podem entrar no meu negócio, cada um de um dispositivo diferente. Então os problemas vão ficando mais complexos também. Verdade. Eu acho que essa corrida não vai acabar. Tem um negócio que eu gosto, vocês conhecem aquele blog Joel on Software, que também o cara é um programador, empreendedor. Ele fez um post há alguns anos atrás que é sobre Leak Abstractions, né? Ele disse que qualquer abstração suficientemente complexa, ela é falha em certo ponto. E aí eu vou pegar o próprio exemplo que você está citando aí de mapeamento objeto relacional, do Hibernate e tal. Por mais que você ache que ele tem uma camada em cima que facilita uma coisa, se você não conhecer SQL, se você não entender o que ele está fazendo por detrás daqueles mapeamentos, daquelas coisas, você invariavelmente vai fazer uma grande besteira. Ou seja, quando acontecer um problema que você precisar resolver e você não souber o que está por trás, você não vai poder resolver. Você tem que necessariamente entender um pouco abaixo daquele nível de abstração, senão você não vai ser capaz de resolver um problema, ou de você identificar um problema de performance, por exemplo, que é muito comum nesse tipo de coisa. Você não vai ser capaz de fazer um mapeamento correto, né? Mas claro, ainda assim vai facilitar um bocado da vida, mas vai facilitar um bocado da vida do cara que conhece aquele negócio. Porque se eu não conhecer e achar que eu vou ficar lidando ou entendendo só daquela camada de cima, daquela abstração, aí eu tô lascado. Para resumir, é isso mesmo. Assim, eu acho que a extrapolar, né, até o raciocínio é lógico. Você pensar, não, eu vou extrapolar o que acontece com as linguagens, da evolução das linguagens, de cada vez abstraindo mais, aí você extrapola para chegar um momento que cada vez vai ser preciso de menos detalhes na codificação. Mas como você falou, né, não é só isso, né? Essa é uma equação com variáveis que envolvem a plataforma, o número de usuários, a complexidade dos problemas e cada novo elemento que você adiciona, por exemplo, o GPS. O GPS ter sido adicionado nos dispositivos que a gente trabalha, adicionou uma nova gama de coisas para a gente pensar e poder fazer. Então, nada que você faça em termos de abstração vai cobrir a gama de variáveis e de combinações disponíveis. Para fechar um pouco, eu queria também colocar o seguinte: não se preocupem, programadores. Nosso emprego está garantido por muito tempo, porque só o que a gente vê é as iniciativas como Code.org, que é querendo que os jovens sejam programadores, porque os grandes players do mercado, as grandes empresas sabem que a nossa profissão é uma profissão que está em crescimento. Eu diria que quem tem que ficar preocupado é mais os motoristas de táxi e donos de hotéis, mas e no Brasil talvez cobrador de ônibus e frentista. Você está brincando assim, a grande verdade é a seguinte: existe o risco muito grande para o seu emprego se ele puder ser facilmente automatizado. Veja o que aconteceu com as fazendas nos Estados Unidos, por exemplo. Antes precisava de um batalhão de pessoas para cuidar da fazenda. Chega agora um fulano e inventa um trator. Rapaz, agora precisa de menos gente, mas ainda precisa de um cara para guiar o trator. Ou tratores, né? Que só um não vai dar conta. Mas agora tem o fulaninho lá com o iPad dele e ele controla todas aquelas máquinas da fazenda. Uma pessoa. Mas aí a gente tá entrando na seara da automação, aí é
vai ser uma conversa grande pra gente. E tem mais um fator aqui, que eu vi isso há um tempo atrás, acho que foi numa entrevista. É um estudo que demonstra que um mau programador cria dois novos empregos por ano, né? Para poder limpar as cagadas que ele fez. Então, na verdade, o número de vagas vai sempre aumentar. Então, com essa frase, a gente está encerrando o programa de hoje. Eu queria agradecer a atenção de todos. Espero que todo mundo tenha gostado desse primeiro episódio e estejam aqui na próxima semana para o segundo episódio do Podebug. Até a próxima. Próximo.